União é geralmente uma palavra muito vaga em questões políticas, religiosas, sociais, raciais ou financeiras. Mas nós amamos a união maravilhosa que existe na nossa fraternidade mundial. Não importa que as nossas crenças anteriores, nosso país ou nossa formação sejam diferentes, é incrível ver que nós pensamos de forma unida no mundo todo. Apesar de cada um falar uma língua diferente, a mensagem que pregamos é a mesma. É como Romanos 10, 17 e 18 diz: de modo que a fé segue ao que se ouve, e o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que ficaram sem ouvir? Ora, de fato, o som dele saiu por toda a terra, e a sua mensagem até os confins da terra habitada. É impressionante ver que milhões acreditam na mesma palavra a respeito do Cristo. O som que espalhamos é um só. Estamos unidos na mesma crença. Mas pode ser que alguém diga que fizeram uma lavagem cerebral em você. Bom, a nossa maneira de pensar foi mesmo limpa das doutrinas complicadas que apareceram desde que Jesus esteve na Terra. Mas foi o estudo profundo da Bíblia que nos uniu na maneira de pensar. Tem a ver com aprender sobre a palavra de Deus e separar o que ela ensina das muitas doutrinas criadas pelo pensamento humano. Quando todos os alunos que estudam álgebra chegam à mesma conclusão no final da aula, ninguém diz que fizeram uma lavagem cerebral neles só porque entenderam a mesma coisa. Eles simplesmente aprenderam e usaram corretamente a matéria. Só que uma coisa é estar unido na maneira de pensar, e outra é estar unido em amor pelos nossos irmãos. Pense de novo naquela turma de matemática. No final do curso, todos os alunos estão unidos na mesma maneira de pensar. Eles aprenderam álgebra, mas isso não quer dizer que todos gostam uns dos outros. Pode ter até muita competição ou preconceito declarado entre eles. Quando aprendemos as verdades da Bíblia, nós ficamos unidos não só na maneira de pensar, mas no amor que sentimos pelos nossos irmãos no mundo todo. Mesmo que uma pessoa fosse muito preconceituosa antes de estudar a Bíblia, esse preconceito começa a se dissolver quando ela aprende a verdade. Como assim? Já lemos em Efésios 4 que as qualidades divinas são aprendidas e compreendidas. Já as características ruins que tínhamos têm de ser desaprendidas. E o Espírito Santo de Jeová nos ajuda a moldar a nossa personalidade para que ela fique o mais parecida possível com as lindas qualidades mencionadas em Efésios 4. A partir do versículo 1, Paulo diz: portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que andem de um modo digno da chamada com que foram chamados, com toda a humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito, no vínculo unificador da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma só esperança a que foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isso é que é união. Todas essas qualidades refletem a personalidade perfeita de Jesus. Ele não foi contaminado pelo ódio e preconceito profundos que existiam em volta dele. Será então que é fácil acabar com preconceitos entranhados? Não, não é. Seria bom se fosse, mas não é. Isso é gradual. Às vezes, por fora, nós agimos do jeito certo, mas, por dentro, continuamos lutando para desenvolver a verdadeira união. Será que tem na Bíblia algo que mostre como esse processo exige esforço?
Tem sim. Gálatas 2 fala de Pedro, também chamado Cefas, nascido e criado como judeu, e que teve que aprender com Jesus a não ser parcial. Por muitos anos, ele vinha aceitando não-judeus como companheiros de adoração. Eles até tomavam refeições juntos. Mas será que ainda tinha algum restinho de preconceito dentro de Pedro? Parece que sim. Até ele deve ter ficado surpreso com a atitude que teve. Vamos ler Gálatas 2, 11 a 14. Diz: No entanto, quando Cefas chegou a Antioquia, eu me opus a ele face a face, porque ele estava claramente errado. Pois antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele comia com pessoas das nações. Mas quando eles chegaram, parou de fazer isso e se separou dessas pessoas, temendo os da classe circuncisa. Os outros judeus também se juntaram a ele nesse fingimento, de modo que até mesmo Barnabé se deixou levar pelo fingimento deles. Mas, quando vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, eu disse a Cefas na frente de todos eles: Se você, embora seja judeu, vive como as nações e não como os judeus, como pode obrigar as pessoas das nações a viver segundo as práticas judaicas? O que houve com Pedro? O medo do homem fez com que atitudes preconceituosas do passado reaparecessem, e outros judeus que estavam lá foram contaminados pela atitude dele. O texto diz que até Barnabé se deixou levar pelo fingimento deles. Barnabé era um homem muito bondoso e generoso. O próprio nome dele significa Filho do Consolo. Se Pedro e Barnabé acabaram agindo conforme a criação judaica que tiveram, nós também temos que tomar muito cuidado. Pode ser que, por um tempo, a gente tenha que fazer força para manter a união com os nossos irmãos de outras culturas ou raças. E será que Pedro conseguiu acabar com o preconceito que ainda tinha dentro dele? Parece que sim. Vamos ver 1 Pedro 1. Uns 10 anos depois de ter evitado os cristãos não-judeus, ele foi inspirado a escrever as palavras do versículo 22. Agora que vocês se purificaram pela sua obediência à verdade, tendo como resultado o amor fraternal sem hipocrisia, amem uns aos outros intensamente, de coração. Aprender o que é certo e passar a agir do jeito certo é gradual. Nós aprendemos a verdade de forma gradual e logo estamos unidos na maneira de pensar. Mas é só com o tempo que somos purificados. Como? O texto disse, pela obediência à verdade. E Pedro falou de um amor fraternal sem hipocrisia, não do jeito que ele tinha agido uns 10 anos antes. Ele até disse, amem uns aos outros intensamente, de coração. Era para amar todos os nossos irmãos, sem nenhum pingo de preconceito. Vamos ler de novo Efésios 4? Como é que esse processo funciona? Vejam o versículo 17. Portanto, digo e os exorto no Senhor, não andem mais como andam as pessoas das nações, na futilidade da sua mente. Fica claro que precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa mente. E aí, o que vai acontecer? Versículos 22 ao 24. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade que está em harmonia com o proceder anterior de vocês e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus
em verdadeira justiça e lealdade. A nossa própria personalidade acaba mudando por causa da nova atitude mental dominante. É lindo ver que esse processo está acontecendo em milhões de testemunhas de Jeová no mundo todo. Alguns de nós ainda estamos batalhando para ter esse tipo de união lá no fundo do nosso coração. Esse amor entre nós fica evidente quando encontramos irmãos de todos os cantos do mundo. É como diz o Salmo 133, 1. Como é bom, como é agradável, irmãos, viverem juntos em união.